Gente, a Câmara dos Deputados aprovou na semana passada uma medida provisória que prorroga o programa de redução ou suspensão de salário e jornada de trabalho durante a pandemia. A votação precisa acontecer também no Senado e, se aprovada, depois tem que ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro para ter validade. Entenda agora todos os detalhes na nossa reportagem. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base de uma medida provisória que garante uma nova rodada do Programa de Redução de Jornadas e Salários ou suspensão dos contratos de trabalho durante a pandemia. A medida faz parte das iniciativas do governo para evitar demissões durante o período da crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, como explica o advogado trabalhista Guilherme Ramos. O programa é o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Foi um programa criado através de uma medida provisória feita pelo governo federal com medidas, que tem a intenção, como o próprio nome já diz, manter empregos, evitar que empresas fechem, evitar que trabalhadores percam seus empregos. Os deputados ainda vão ter que analisar os chamados destaques, que são sugestões pontuais de alteração no texto. Também não há data para essa nova votação. Em seguida, a proposta é enviada para análise do Senado. Lembrando que a medida provisória tem validade a partir do momento em que ela for publicada no Diário Oficial da União e precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara e do Senado para se tornar lei em definitivo. O advogado especialista em direitos trabalhistas também comenta sobre as mudanças em relação à edição anterior do programa. Então, os deputados eles foram um pouco além e utilizaram essa medida provisória até mesmo para fazer alterações na própria lei que rege o contrato de trabalho. Um exemplo, eles, os destaques votados e aprovados na Câmara, eles adicionaram no texto da CLT uma obrigação de que o empregado esteja inserido no CAD único, para ele ter o direito, por exemplo, do benefício da justiça gratuita, quando ele ingressa com uma ação trabalhista, por exemplo. Segundo o texto, o novo programa tem como medidas o pagamento do benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Mulheres gestantes também precisam ter atenção porque houve modificações no contrato de trabalho para esse público. Existe uma lei hoje que ela proíbe a empregada gestante de trabalhar sem prejuízo do salário. Mas a medida provisória ela dá essa opção da suspensão do contrato, em que o trabalhador ele vai receber através da União, o governo que vai pagar o salário dessa trabalhadora gestante. E aí agora, nessa aprovação pela Câmara, um dos destaques é que ela dá a possibilidade de prorrogar esse prazo, que hoje é de até 120 dias para suspender o contrato de trabalho ou diminuir a jornada e o salário. Eles deram a possibilidade desse prazo ser maior. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,6% no trimestre encerrado em maio, segundo dados divulgados pelo IBGE.